Olá, ouvintes do Contabilidade. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde a gente conecta estratégia, negócios e pessoas. Hoje nosso papo é sobre beleza, beleza que inspira. Assunto super favorito das mulheres, né? E para isso recebemos hoje uma empresária inspiradora que vem se destacando no mercado aqui em Ponta Porã, Juliana Portioli. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Suelen. Eu agradeço por me acolher aqui na sua casa. Linda, né? Já que estamos falando de beleza. Linda, aconchegante, acolhedora. Ai, obrigada. Juliana, você que é a dona da Perfumaria Ponta Porã, uma empresa que já tem muitos anos aqui na cidade, é bem conceituada. Conta pra gente como começou a sua paixão pelo mundo dos cosméticos. A gente sabe que veio, né, de geração em geração, mas esse desejo de você empreender no ramo, porque nem sempre, né, quem tem ali uma empresa familiar continua com ela, né? Então conta pra nós. Suelen, eu sou nascida lá dentro, né, da perfumaria. Eu sou nascida e criada lá dentro. Então, nada mais natural de que estar lá dentro até hoje. Eu sou a terceira geração da empresa. Nossa, então, que legal. Minha avó paterna, minha tia do lado paterno, meus pais e agora a Juliana, né? E aí, não é que eu caí de paraquedas. Eu sou formada em Direito. Nossa. Não exerço. E tenho pouquíssima afinidade com o direito. Mas muita afinidade com a empresa, né? Com o cosmético, como eu costumo chamar, com a loja. Sim. E no ano de 2012, meu pai adoeceu. Então, quando ele adoeceu, eu já trabalhava com ele, junto, na perfumaria. E acabei assumindo. Né? Então, assim, à medida que ele estava doente, ele foi me passando de uma forma mais dinâmica. Eu já tinha um conhecimento, mas não tão profundo. E ele foi me mostrando a forma de pensar. Olha, Juliana, em determinada situação você precisa agir assim, assado. Então, fez-se a sucessão, foi imposta essa sucessão, né? Porque nós não esperávamos. E aí eu comecei a realmente vestir a camisa e tomei posse da perfumaria. Estou lá desde 2012, com o respaldo, primeiro do meu pai, né? E minha mãe junto. Aí meu pai veio a falecer e eu fiquei com a minha mãe. Então, minha mãe é sócia da empresa, mas hoje ela exerce muito pouco lá dentro. Ela está se afastando cada vez mais. Ela falou que ela logo passa o bastão. Então, praticamente é você que manda lá, né? É um peso isso. Não me assuste. Ai. E como foi esse processo de transição, os desafios que você teve nesse caminho aí? Eu vou te falar. Chorei bastante. Suei frio. Até hoje, né? Não tem como um empresário ou empresária não tem como sentir aquele frio na barriga. Eu acredito que você também, como empresária... Com certeza. Isso se não sentir algo, tá errado, né? Exato. Se não tiver um desafio, não suar frio, não... Exato. Não... Tem alguma coisa que não bate. Algo de errado não tá certo. Não tá sendo empresário direito. Não. Ai, tá com uma receitinha de bolo pronta aí. Impossível. E quais foram o primeiro desafio ali que você enfrentou? Foi com vendas? Foi com a gestão de pessoas? Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Porque a venda, eu já estava lá dentro, eu já tinha uma noção. Mas pessoas... tanto é que uma das coisas mais complexas que existe, né? É o ser humano. E a gente aprende a lidar, a conversar. Eu não estava pronta, vou te confessar, não estava pronta. Tive que me virar nos 30 para poder ficar. E olhando até hoje, ainda não estou pronta. Porque todo dia eu aprendo. Sim. E lidar com pessoas, com cliente, com os colaboradores, não é tão simples. Porque às vezes a gente fala ou faz alguma coisa e não era daquele jeito. Mas em razão da inexperiência,
né? Da falta de conhecimento, da falta de chão de loja mesmo. Porque só com a vivência que você vai entender e saber como lidar com as situações. Exatamente. É um caso assim que eu sempre comento, né, com todo mundo, que quando você vira empresário, você tem que desenvolver várias habilidades, né? É porque, vamos pegar o exemplo de um médico ou de um personal. Quando você estuda, se forma, você aprende a fazer aquilo, né? A tratar de pessoas, ali cuidar da saúde da pessoa, enfim, tudo mais. E quando você vai abrir o teu consultório, né? Você já se torna um empresário, né? Porque você tem que gerir ali. Você vai contratar funcionários, você vai ter questão financeira, burocrática, impostos, né? Tudo, uma série de funções. Ou pegando um exemplo que eu trabalho com bastante pessoas da área da saúde, né? Então é um dos meus nichos. E eu vejo muito essa dificuldade. A pessoa, ela sabe fazer ali o trabalho dela, mas todo o resto não. E é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Então, você nunca vai estar preparado, né? É só com a vivência também. E aí, você precisa se desenvolver, precisa fazer cursos, participar de eventos, treinamentos, enfim, né? É muita coisa. Precisa conversar com outros empresários. Muito bem com muitos colocado. Colaboradores. Porque, às vezes, a dor do outro também é a sua. Exato. Ah, mas não é o mesmo ramo. Mas as situações são parecidas, né? A vivência. Então, eu acho que isso vai te dando um pouco de segurança. Exatamente. Por isso que é importante, né, o networking ali, você se conectar com outros empresários. Até ali fora a gente estava falando sobre o G4, né? Exato. E aí eles batem muito nessa tecla, né? Então, o treinamento deles, eles colocam vários empresários de diversos ramos dentro de uma sala lá e começa falar as suas dores, né? Cada um tem as suas dores e aí você vai percebendo que a dor do outro também é a sua. Exato. Ou a forma como ele resolveu uma situação pode ser a forma como você vai usar para resolver a tua dor de agora, o teu problema atual. E às vezes você nem viveu o problema, mas quando chegar você já conversou com alguém, você já sabe. Já tem uma noção ali de como vai lidar com aquilo, né? Exato. É muito interessante isso. E, assim, o seu mercado, né? O mercado da beleza, ele é bem concorrido, né? Ele é. E qual é o diferencial que você acredita que a sua perfumaria tem, ou que você desenvolveu ali, para fazer com que os seus clientes voltem a comprar? Olha, o que a gente busca lá dentro é trabalhar a autoestima. Não só de quem entra, mas de quem está lá dentro. Porque hoje em dia a autoestima, ela é tudo. Né? Verdade. A gente quer estar bem, não só bonito por fora, mas queremos estar bem por dentro. E aí é aquele trabalho humanizado. Então, de atender o cliente de uma forma personalizada, de ouvir o que ele quer, de entender o que ele precisa. Porque todo mundo sabe o que está procurando, né? Você sabe, você gosta de determinado shampoo, de determinada marca, você já tem um rumo. E quando você entra lá dentro, o intuito da equipe é agregar o que você procura, né? E para que você fique satisfeito e volte a nos procurar. E a sua loja, ela tem uma gama de produtos, né? Ela é muito completa, assim. E eu acho que isso que é interessante, porque você sempre, no caso, as funcionárias ali, realmente agregar, né? Entender o que a pessoa precisa, talvez adicionar mais algum item ali, né? Para fechar a compra e ficar algo bem bacana. Sim, porque como elas são comissionadas, né? A finalidade da empresa é ter fins lucrativos. Então, precisa acontecer boas vendas, bons negócios. E essa venda trabalhada, bem orientada, sem empurrar para o cliente, sem precisar mentir para ele, dizer a verdade, que aquilo vai ter bons resultados, isso faz toda a diferença. Sim. E hoje, no Brasil, nós somos um dos países que mais consomem, né, cosméticos. Tanto é que nós somos... o cosmético, você como contadora sabe, é um dos nichos que mais tributa. Sim. Né? A maioria é substituição tributária ali, já
recolhe na fonte. Exato, já dá uma amarrada e a Já. gente tem a diferença de alíquota, Também. tal, mais um pouquinho. E por conta de que é um ramo promissor, né? Toda a área, ele, na maioria das vezes, está em crescimento. Né? Pela quantidade de produtos que estão sendo lançados. Antigamente, o Brasil não tinha uma produção tão grande, hoje já tem produtos de nome fora do Brasil. Então, cresceu-se muito. E a brasileira, o brasileiro, ele é vaidoso, ele é cheiroso, né? Exato. Quando a gente viaja fora do Brasil, a gente consegue ver muito isso. O brasileiro está sempre com o cabelo limpo. É verdade. Né? Sempre arrumado, maquiado. Às vezes a gente vai para alguns país, o pessoal não está tão cheiroso, né? O cabelo não está limpo. Mas você pode olhar alguém bem vestido, cabelo limpo, maquiado, unhas bonitas, pode olhar que é um brasileiro aí. É verdade. Isso é muito interessante que você falou. E a questão, principalmente da mulher, né? Quando ela tá arrumada, maquiada, o cabelo bonito, brilhoso ali, né? Isso faz toda a diferença. Ela se comporta diferente, ela tem uma atitude, né? Ela se sente mais confiante, né? Até para trabalho. Então, É porque tá ligado com a autoestima? Tá. Você tá se sentindo bem, né? Você tá se sentindo bonita. É verdade. Porque, primeiro, nós temos que estar bem. Como é que a gente vai estar bem se nada aqui dentro tá bem e por fora também não? É que as pessoas pensam que esse lado estético é muito fútil, né? Não Que é. é só a aparência isso, a aparência aquilo. Mas a aparência é um reflexo de como você está por dentro. Não tem como separar. Né? Você sabe disso, não preciso te falar, que quando você vai fazer uma contratação, como a pessoa está, como ela fala, tudo isso importa, independente do cargo. Se ele for um médico e ele não estiver limpo, né, unhas aparadas, cabelo lavado, nós não voltaríamos para uma consulta com ele jamais, não tem credibilidade. Exatamente. Essa é a palavra, credibilidade, né? Então não é algo estético, não é algo fútil. Poxa, que profissional que é aquele? É um profissional que não está aciado, é um profissional que não aparenta responsabilidade consigo, também não vai ter comigo. Não é verdade? Sim. Agora, se ele tem uma aparência de limpeza, de bons, né? E isso tudo faz a diferença, passa essa credibilidade, você se sente seguro em contratar o serviço, você quer estar próximo daquela pessoa. Então, você vê uma coisa, chama a outra. Exatamente. E essa parte que você falou sobre contratação é interessante, né? Porque esse é o primeiro contato que você tem ali, né? Quando você vai recrutar. Então, se a pessoa ela já não se vestiu de forma adequada, não tá bem aparente, assim, né? Limpa, cheirosa ali, você já vê que na empresa, no decorrer ali do trabalho, o serviço também vai deixar a desejar, né? Sim. Porque se ela não cuida nem dela, vai cuidar dela. Como é que ela vai cuidar da tua empresa? Né? Se for um médico, como você deu, como é que ele vai cuidar da tua saúde se ele não tem um cuidado com ele? Quer dizer, ele vai ser relapso em algum momento com você. Sim, e fora que na área da saúde tem a questão dessa limpeza, mas por questão da saúde mesmo, Exato. Né? De ser doenças, estéril e tal, né? De ter que estar tudo... De contaminação. De contaminação, exatamente. Então, realmente, não tem como. Não. Então, o que alguns olham como futilidade, além da autoestima, ela diz muito da pessoa. De quem ela é, de como ela está. Tem toda uma coisa lá por trás. Por trás, é a linguagem corporal mostrando pra gente como é aquela pessoa. Independente da cor, da raça, do sexo, da religião, essa linguagem corporal ela vai te mostrar. Você percebe mudanças no comportamento dos consumidores nesses últimos anos? Muito. Muito. Pós-pandemia mudou completamente tudo. A pandemia foi um divisor de águas, né? Foi. Uma que o digital,
tá aí de uma forma vibrante, né? Não existe mais sem o digital. E ele trouxe muita informação de todo lado. E o consumo também mudou bastante, né? A pessoa já sabe muito mais a respeito do produto do que, às vezes, até nós, porque ela já pesquisou, ela já leu, ela já foi atrás, já correu. E, às vezes, a gente não tem todo aquele... Como que você faria para ter um conhecimento a fundo de todos os produtos? Então, o consumidor vai trazendo para a gente essas informações. Mas, pós-pandemia, consumo diferente. A gente também nota, aqui na cidade, uma coisa que é muito interessante, são os estudantes de medicina e a família. Também é um consumo diferente do que a cidade estava acostumada. É verdade. Né? Porque é outra cultura, né? E eles têm anseios diferentes. E você tem que se adaptar, né? Exato. Esse mercado. Exato. É bem diferente. Porque a gente tem pessoas de várias regiões. Então, você quer... do Nordeste é um tipo de consumo. Do Norte, outro tipo de consumo. Do Sul... Ah, mas é shampoo do mesmo jeito. Sim, mas determinadas marcas, determinadas, né, produtos específicos para tipo de cabelo... Então, verdade. E também a reação daquela pessoa com aquele produto, né? Tem umas que não se adapta com um, tem que ser com o outro. Exato. Aí tem que aumentar o portfólio, né? Tem. E, como eu te disse, o cosmético, ele cresceu demais no Brasil. É enorme. Se você vai numa feira hoje de cosméticos, né? Que é muito grande, você não tem todas as marcas ali dentro. A proporção é muito grande. E acaba que a gente fica assim, o que é? Né? Para onde você vai? Então, a gente, dentro da perfumaria, nós procuramos olhar assim, como é essa empresa por trás do rótulo? Né? É uma empresa saudável? É uma empresa que preza pelo cliente ou ela só anoiteceu lá, criou o produto, não tem registro na Anvisa? Exato. É um produto original? É um produto que é testado em animais, é vegano, tem é responsável ambientalmente, né? Exato. Tem muita... Então, tem mais essas preocupações. Eu não diria preocupações, mas esses requisitos. Né? Ah, esse produto aqui, como é que é? Não, ele é hipoalergênico. Né? Esse é um produto que está em alta no mercado, mas a empresa a gente não sabe qual como é produzido, né? Porque depois de um tempo... Eu não sei se você ficou sabendo da história das pomadas que teve a queimadura nos olhos, né? A Anvisa suspendeu a venda de pomadas de cabelo, porque teve caso no Nordeste, no Rio de Janeiro, se não me engano, quando lavou o cabelo, escorreu e acabou... machucando, lesionando os olhos, por conta de que existia produtos químicos ali dentro que não eram adequados. Então, fez-se a retirada de todas as pomadas de dentro do comércio e aí a Anvisa regulamentou tudo certinho e hoje a gente trabalha só com as marcas permitidas, mas ocorre que antes também nós só trabalhávamos com as marcas permitidas. Então, o que a gente trabalha não tinha dado problema em ninguém, não tinha acontecido nada. Continuou liberada. Então... Tem que ter essa preocupação, né? Porque, querendo ou não, você tá nesse meio ali, né? Sim. E se um cliente tem algum problema ali, alguma alergia, uma coisa mais séria, vai cair em você, né? Na sua empresa. Sim. Porque você que vendeu. Apesar que não fomos nós quem fabricamos. Sim. Mas a pessoa vai procurar. Por quê? Porque conhece a perfumaria, porque nos conhece, olha, eu comprei o produto aí. E é interessante, porque é como se eu me sinto responsável por aquele produto. Então, também tem essa preocupação. Opa, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui pode afetar a saúde. Hoje fala-se muito em produtos cancerígenos. Exatamente. Né? Esses dias eu vi, acho que foi semana passada, um vídeo de uma menina que trabalha numa loja de cosméticos, que ela é blogueira, né? E ela falou que ela teve um problema acho que na tireoide, um câncer, uma coisa assim. E ela se maquia muito, todo dia, justamente porque é o trabalho dela, e ela fala sobre maquiagem e tal. E aí ela teve que passar um período sem usar usar nada.
E foi a questão do parabeno, que é uma composição, né, que tem nas maquiagens e tal. E aí ela tava falando sobre as maquiagens sem parabeno. Sim. E isso tá vindo, Suelen, de uma forma... não é moda, é saúde. É saúde. Então, a pessoa já está ponderando, opa, esse produto sem parabeno, ele custa um pouco mais caro, mas eu tenho a minha saúde de um lado. Exatamente. Ah, não, eu vou usar aqui agora, é uma vez na vida, nunca mais. Não, eu vou continuar usando. Cada um tem o seu direito de escolha, mas eu acredito que com o tempo também as indústrias vão chegar no momento que não vai dar mais. Havendo uma regulamentação da Anvisa, a diminuição dos corantes, tal, tudo isso acaba que se funde, que é saúde, ninguém quer adoecer. Vai acabar tendo uma questão ali da Anvisa. A hora que surgiu um caso muito grave, algo assim, né? Talvez. Não sabemos. Não sabemos. Qual vai ser o motivo, né? Para essa alteração ali. E quais as tendências que você tem visto ali que está se destacando no mercado dos cosméticos? Essa é uma delas. Dos produtos naturais, sem parabenos, né? Não testado em animais. Principalmente produtos infantis, que não sejam desreguladores, né? Desse lado hormonal, que sejam produtos o mais natural possível. Essa é uma forte tendência, né? O lado infantil, que antigamente a gente conhecia só como, não vou falar as marcas aqui, mas 1 ou 2 shampoozinhos aí que eram os mais famosos de criança, tanto é que apareciam muito na televisão, e hoje está entrando no mercado produtos naturais, que não agridem nem o meio ambiente e nem o ser humano. Outra coisa também que já está aí bem solidificada. Outra coisa também são os body splashes, né? Que são as águas de colônia. Água de colônia era o perfuminho que a vovó usava. É verdade. Mas ele vem agora com esse nome de body splash, body spray, justamente para não chamar água de colônia, para não associar a vovó. Então, eles estão vindo de várias marcas nacionais e internacionais, com um iluminador corporal de N fragrâncias e podendo, inclusive, ser combinado entre um e outro. Então, você usa 2, 3 juntos para você criar a sua fragrância, o seu cheiro. Que legal. Mas ele vem aí com muita força. Ai, eu adoro. Quem não? Quem não gosta de ficar cheirosa, Aquela sensação pós-banho, de você espirrar a sua colônia, de você sair, aquilo dá um bem-estar, né? É verdade. Como que você lida com o marketing no seu negócio? Então... O que você está fazendo hoje em dia? Tentando várias frentes. Né? Hoje, o marketing é tudo dentro de uma empresa, porque é o que nós estávamos conversando antes. Nós precisamos nos vender o tempo todo. E a rede social, o Instagram, Facebook, TikTok, veio para nos mostrar isso. O quanto a gente precisa estar lá, precisa aparecer, precisa mostrar. E antigamente era tudo muito assim, só aparece a empresa, só o produto. E ficou provado que as pessoas se conectam a pessoas e não a um produto, a um móvel, né, a um shampoo. Exato. Né? Ela olha aquilo, chama atenção, o shampoo e tal, mas quando é uma pessoa, puxa, aquela pessoa usou essa conexão, isso fortalece o vínculo com a marca e as pessoas acabam consumindo ou não em razão disso. E aí a gente trabalha lá na perfumaria, a equipe faz um trabalho de divulgação, cada uma do jeito delas. Então, elas são influencers lá dentro e fora também, a respeito da loja e dos produtos. Cada uma dizendo como gosta, do que gosta, o que usa, o que não usa, qual é a sua dica. Então, a gente trabalha. E, para mim, eu confesso que é um pouco difícil ainda estar aqui, mostrar... Porque uma coisa é um bate-papo entre nós. Sim. Outra coisa é você saber que você vai pegar uma câmera e que todo mundo vai te ver.
E você falar ali sobre o produto, o que você tá usando, né? Dar dica de maquiagem. E por mais que a gente tenha conhecimento sobre o produto, sobre a marca, como usar, o que fazer, tudo, a gente se sente insegura com relação ao julgamento das pessoas. Sim. Né? Não com relação ao resultado do produto. As pessoas vão achar que eu não sei falar, que eu não sei conversar, que eu não sei me expressar, eu vou gaguejar, né? Então, a gente se preocupa mais com o julgamento. Então, isso é um pouco difícil de administrar. Mas depois que a gente pega o jeitinho, a gente esquece o que o outro está pensando e acaba incorporando eu não vou dizer a necessidade, a esse novo estilo de vida. Que é o de se conectar, de conversar através da rede social. É verdade. Eu ando vendo muito assim, no Instagram, né? E eu sigo várias coaches ou empresas assim de treinamento, né, para empresários. E eles falam muito disso. E que a cara da empresa é o dono da empresa, né? Aí eles dão um exemplo do dono da van. Que depois que ele começou a dar a cara dele lá, né, aparecer, as vendas aumentaram horrores, assim, né? Eu acho que a tendência, né, é todo mundo partir. E quem não for, vai acabar... eu acho que depois, para alcançar, vai ficar muito difícil. E quando a gente fala assim, as pessoas gostam da verdade. As pessoas não querem... você quer olhar uma Gisele Bündchen? Sim, mas você sabe que você nunca vai chegar perto dela. E o dono da van, você sabe que uma hora você pode encontrar ele dentro de uma das lojas. É verdade. Né? E você sabe que você está indo dentro da loja dele, porque a loja dele nada mais é do que uma extensão da casa. Né? Então, você se sente parte daquilo. Sim. Então, acho que esse é a necessidade do dono da empresa mostrar a cara, é nesse sentido. Sim. Que a pessoa sabe, puxa, eu estou indo lá na perfumaria, lá é a casa da Juliana, né? Então, lá posso encontrá-la ou não. E isso para qualquer empresário e empresa. Sim. Se você for num consultório do médico, você quer conversar com ele. Né? Não quer que ele entre mudo e saia calado, né? Pediu teus exames lá, deu uma olhada em você e já saiu. Sim, exatamente. E isso, quando você começou com essa estratégia, teve resultado aí? Bastante. Além de tudo, também com os influencers. Porque o que acontece? As pessoas se conectam a eles por conta de estilo, de como eles pensam, de como eles falam, de como eles agem, né? E as pessoas se conectam ao meu negócio por conta do meu negócio. Então, quando eu estou com influencer, né? Tipo, trabalhando com influencer, o que acontece? É o público dele, né? Vamos supor, se nós entrássemos dentro da casa dele, os amigos dele estão me vendo, estão... olhando o meu produto, a minha empresa, de um jeito ou de outro estão consumindo. Pode ser a informação e pode ser o produto. E eu acho assim, é imprescindível. Isso é muito interessante. E você faz essa contratação com influencers, com vários, né? Não é com um só. Não. Porque aí, assim, você atinge vários públicos, né? Porque cada um tem o seu. Isso, cada um tem o seu perfil, tem as suas necessidades. Como somos seres humanos únicos, não tem como, vou contratar um só porque ele já representa toda a cidade? Não. Não tem como. Não. É verdade. E essa foi a sua estratégia, você partir pro digital ali? Partir pro digital. E nós já trabalhávamos no digital. Antes da pandemia. A gente já estava bem avançado ali, bem avançado, trabalhando bastante, fazendo várias ações já com influencer. Aí veio a pandemia e o que fazia e faz a comunicação hoje é o digital, então não tem como sair fora. É verdade. E empreender, né, é um desafio. E sendo mulher, muitas vezes os obstáculos acabam sendo até maiores, né? Por algumas questões ali. Você já passou alguma situação assim que te marcou nesse sentido? Por ser mulher? Então, eu nunca passei por nada, porque muitas pessoas falam, mulher teve situação difícil. Eu nunca passei por nada
que eu tivesse algum problema dentro da minha empresa por ser mulher. Problema ou qualquer coisa desse sentido. Eu acredito o seguinte, que ou você é competente ou você não é. Independente do sexo, cor, raça, né? E o jeito de trabalhar, a forma de conduzir as coisas, isso é único, é de cada um. Sim. Mas ou você é competente ou você não é. Então, as pessoas ou te respeitam por você ser competente ou não vão te respeitar porque você não tem a competência para determinado assunto. Mas nunca tive nenhum problema, então eu não sei dizer a respeito disso. Pode ser que houve alguma piada, alguma coisa assim, mas eu nunca olhei por esse ângulo. Qual conselho você daria para mulheres que sonham em ter o seu próprio negócio? Um conselho que vale a pena empreender. Que vale a pena. As pessoas pensam que tudo tem que estar pronto. Sabe? Tem que ser tudo pronto. A hora que eu alinhar os astros e as estrelas, eu vou ter o meu negócio. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que começar aos pouquinhos. A gente vai pisando, vai sentindo, vai ampliando, vai crescendo. E eu acho que vale muito a pena. O Brasil é um país que produz muito, é um país rico, é desafiador, mas qualquer coisa vai ser desafiadora. Né? Ter uma família já é desafiador. Sim. Mas eu acredito que vale a pena. Porque ali dentro nós amadurecemos, nós conhecemos pessoas. É verdade. Não é verdade? Nós formamos família e nós construímos a nossa história. Exato. Agora, se nós ficarmos deitados no sofá esperando que algo aconteça, vai passar a vida e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. E eu acho que vale a pena, que as mulheres têm muito... Nós, mulheres, nós temos um jeito diferente de lidar. Nós temos um olhar para as pessoas diferente e nós temos um olhar do negócio diferente. Mas qual seria essa diferença? A gente usa mais o coração, né? Usa a razão, mas também acaba usando mais o coração. E acaba seguindo seus instintos, né? A sua intuição. Eu poderia fazer isso, não sei o quê, vai dar certo. Quando você começou assumiu, né, a perfumaria, você sofreu algum preconceito, alguma coisa, algum desafio, piada em relação a você pegar andando? Sim. Porque já tá pronto, então foi fácil para você, porque você já... Sim, as pessoas fazem, né? Esses comentários bobos. E eu não sei se a pessoa faz o comentário bobo porque não tem o que falar, né? E acha que isso vai ser divertido e tal. Mas até hoje, às vezes, eu ainda escuto. No tempo do seu pai era melhor. É verdade. Nossa. Né? Porque toda mudança cria uma insegurança. Né? As pessoas não sabem, a gente não sabe como vai ser, o cliente não sabe como que vai ser. E acaba... Mas as coisas, naturalmente, elas vão evoluindo. Entendeu? Mas sim, eu ouvi... Uma das coisas que eu ouvi, e ainda ouço, no tempo dos seus pais era melhor, né? E outra coisa que eu já ouvi também é o fato de, é que você herdou, que você, né? Então, tá tudo bem, você não precisa trabalhar. Exato. Mas com relação a isso, tanto com relação o seu pai era melhor, ou você herdou, você não precisa trabalhar, é o ponto de vista da pessoa, é o que ela pensa. Né? Sim. E eu sim preciso trabalhar, né? E eu acho muito digno, porque eu cresci lá dentro, eu amadureci lá dentro, né? E tenho perspectivas de investimentos, de trabalho, e isso é muito bom, muito gratificante. Com certeza, porque essa questão, né, de falar, você herdou, mas se você não trabalhar, daqui a pouco vai acabar, né? Então, o seu trabalho é maravilhoso, é lindo, porque você conseguiu se manter, né? Você deu continuidade, você melhorou, você transformou, você passou por uma pandemia, né? Quanta gente aí acabou fechando as portas e tudo mais, Verdade. E você
tá firme e forte ali, né? É. E as pessoas pensam que tá tudo pronto, sabe? E é tijolo por tijolo. Você vai realmente construindo, É, né? Talvez não é você que esteja lá levantando o tijolo, mas foi você que comprou o tijolo, o cimento, a pá, o cal, a tinta, né? Você que tá colocando lá. sim. Porque é impossível para o empresário estar dentro de todo o processo, É, não tem como. né? É como se eu vou cobrar o pênalti, então eu chuto e corro para defender. Não tem como. Exato. Mas se você quer ver a sua empresa crescer, as pessoas que estão... Você precisa delegar para as pessoas que estão à sua volta, para que elas cresçam e te acompanhem. Exato. Então, também trabalhar uma equipe para isso é muito importante. Exato, é desenvolvimento ali, né? É, Você conhecer o sonho, né, do seu colaborador, né? Pra motivá-lo, pra fazer ele crescer ali junto Sim. com você. São muitos desafios. são. É que as pessoas acham que se você vai empreender, tudo vai acontecer de uma vez, né? Ah, com uma varinha mágica você vai lá e resolve, né? Mas não, é o dia a dia, é todos os dias. Então, Exato. todos os dias você constrói a sua história. É a persistência e a perseverança ali, né? Exato. E quem acha que abrir uma empresa e já vai começar a ganhar dinheiro, a ter lucro, tá enganado, né? É muito trabalho, muito suor, muita dedicação ali, até você ver o resultado, né? Planejamento, né? São muitas coisas que estão envolvidas ali. Você tem alguma história ali de bastidor, de algum cliente que te marcou? Ou que te lembrou por que você faz ali o que você faz? Eu tenho alguns clientes que são do tempo da minha avó. Ah, Sim, e é engraçado e ao mesmo tempo é gratificante, porque sem que a gente tenha noção, nós estamos dentro do negócio de outras pessoas. Então eu comprei o meu primeiro salão aqui, você entendeu? ai, que lindo, né? Né? Você participa daquilo. Eu comprei o meu primeiro salão aqui. Antigamente nós fazíamos bastante cursos antes da pandemia, sim. Então vinha pela indústria, as técnicas formadas, tudo, e faziam. E muitas pessoas se formaram lá dentro, começaram uma carreira lá dentro, né? Então isso me faz falar, opa, é para isso que eu trabalho, para que as pessoas cresçam também. E sem se dar conta de que você também está dentro do negócio de outras pessoas. Com certeza, porque você tem dois públicos, né? O consumidor final ali e os salões, né? E outra coisa também, com relação ao consumidor final, que vez ou outra nós fazemos algumas ações lá na loja para que as pessoas conheçam os produtos. Vem a indústria, vem e fazem demonstrações. E às vezes a cliente fala assim, nossa, era tudo que eu estava precisando hoje, eu estava muito triste, e eu não estava me sentindo bem, e eu tô saindo com o cabelo escovado, cheiroso, um batom, alguma coisa desse tipo. Então, de saber que a pessoa sai de lá, não só com o produto na sacola, sabe? Mas ela sai de lá feliz. Ela sai de lá... Isso é mesmo. Então, a gente volta para autoestima. Sim. Então, a pessoa tá, puxa, por que não fazer a diferença no dia de uma pessoa? Né? Eu acho que isso tem um valor muito grande. Com certeza. Acaba trazendo uma alegria para uma pessoa que às vezes estava passando por algum problema ali, né? Então, é algo muito realmente gratificante. Porque quem de nós, num momento difícil, não gostaria de ser acolhido? Sim. Né? Eu não sou terapeuta lá dentro, mas um batom para alegrar, um perfume, né? Sair com o cabelo hidratado. No momento difícil, qualquer ser humano quer ser acolhido. Com certeza. Né? E ela vai lembrar para sempre daquele dia, sim, né? Que ela sim. não estava bem e saiu de lá
E a equipe, Renovada. não só eu, mas a equipe também se sente motivada, né? Eu acho que nós não temos como separar o nosso lado emocional. E aí você acaba vivendo alguma coisa nesse sentido, você fala, puxa, valeu a pena meu dia também, né? Com certeza. Então isso é bacana. Esse comentário a respeito de fez a diferença no meu dia, acontece com bastante frequência. Então, sabe, vez ou outra o cliente, fez a diferença. A gente se sente confiante de, puxa, eu tô fazendo um bom trabalho. Não é só o financeiro. Que esse também é um dos propósitos de você empreender, né? Não é só você ganhar dinheiro, é você levar algo para alguém, né? É você resolver uma situação, um problema de alguém. Sim. Então, todos os produtos, ele vem para resolver algo, né? Sim. E agregar de alguma forma na vida das pessoas. Você como contadora, não é essa tua... Né? Você, puxa, deve mudar o seu dia, né? Você fala, nossa, eu solucionei para aquele meu cliente aquilo que ele precisava. Exatamente. Às vezes a pessoa tava num desespero, não sabia o que ia fazer, você vai lá e resolve isso. E a pessoa fica muito grata, né, a você. É realmente uma sensação muito boa. E aí que a gente passa a confiar, pelo menos comigo, a confiar no meu trabalho. Sim. Né? Não, eu sei o que eu tô fazendo. Exato. Porque quando a gente fala empreender, é até assustador falar, né? Mas aí você vê alguns feedbacks nesse sentido, você fala, não, realmente eu tô no caminho certo. E para quem tá sonhando abrir uma perfumaria ou uma loja de cosméticos, quais as dicas que você dá? Tem. Estudar um ponto bem localizado faz toda a diferença, né? Sim. Olhar que público você quer atingir. Boa. Né? Porque às vezes você monta uma excelente loja, linda, maravilhosa, mas não é o público que você quer atingir. Exato. Né? Tem que ter estratégia ali, né? Tem. De você conhecer o público, o local. O local, eu acho que estão interligados. E um bom networking. É verdade. Né? Um bom networking. Porque senão não acontecem as coisas. Você vai precisar de contador. Você vai precisar de advogado. Você vai precisar de relacionamentos para que o seu negócio aconteça e siga andando. Até para angariar clientes, né? Sim. Principalmente. Sim. Então é ponto, público-alvo e network. 3 dicas de ouro da Juliana aqui para você que quer empreender. Não só na área de cosméticos, em tudo. Vale em qualquer coisa. Se a gente resolver fazer amanhã biscoito, para que tipo de pessoa eu quero atingir? E aí aquela tua rede de contatos lá. Para quem eu vou oferecer. E olha como que o networking é importante, né? Nós, em pouco tempo, olha quantas coisas aconteceram, né? É verdade. Uma de conhecer a outra, de trocar ideias ali, de apresentar pessoas. Sim. E hoje estamos aqui. Olha só. Batendo papo e falando de negócios. E por conta do nosso networking, a primeira pessoa que eu entrevistei foi por conta disso também. Olha, isso é muito bom, que né? foi na palestra lá na associação. Do direito tributário, né? Que foi fantástico. Foi um tema muito urgente, necessário. E parece que deu até uma acalmada na gente pós-palestra, né? Porque deu um rumo. É porque ninguém sabia o que estava acontecendo, por onde começar, né? E ele foi lá. Ele é um profissional excelente. Nossa, eu gostei muito dele, a forma como ele explica. Ele é didático, né? Sim, cirúrgico, né? Vai ali... No ponto. Ainda tem muita coisa para ser resolvida nessa área, assim. Mas ele foi muito assertivo, né? No que ele passou lá para nós. Foi muito legal. E além de empreendedora, né? Da área da beleza, você também é líder na comunidade empresarial aqui de Ponta Porã. Isso é... E faz parte você é diretora, né? Lá na Associação Comercial. Faço parte da diretoria. Da diretoria Diretora lá. social.
E também preside a SEMEC, né? Que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. É como se fosse um braço ali da associação, né? Sim, sim, ele é conectado à associação comercial, né? Aham. E voltado para empresárias e MEIs. Ah, bom Então, saber. e a finalidade é desse fortalecimento das empresárias, das MEIs, para que a gente tenha essa rede De de networking, né? networking. Então, umas impulsionando as outras, Aham. falando das dores, né? Dos erros Exato. e acertos, que isso daí vai crescendo e fortalecendo. Porque eu noto assim, vem um movimento muito forte de trazer a mulher para as lideranças. É. Porque a gente sempre vê a mulher no bastidor. Uhum. No bastidor, bastidor, bastidor. Então, tem se feito uma intensificação de trazer as mulheres para a liderança, para a ponta mesmo. Para que a gente participe mais, interaja mais. Porque nós somos formiguinhas, né? Aham. Assume várias responsabilidades ao mesmo tempo, várias ações, né? Vários Aham. segmentos. E agora é de trazer as mulheres para a ponta mesmo, né? Então, assumir cargos de diretoria, para que a gente consiga criar essa rede entre mulheres e trazer cada vez mais. Que bacana. E como que surgiu esse desejo de se envolver nessas instituições? Eu nem sabia que eu tinha esse desejo. Eu não sei ainda se eu tenho. Mas foi no sentido de precisar mudar, de sair um pouco da caixinha, entendeu? E de conversar com outros empresários, de estar lá dentro, de participar. Porque é muito fácil a gente olhar para o outro e falar, se fosse eu faria diferente, faria muito melhor. Mas quando você está lá no local, você vê o que dá para fazer, como dá para fazer e por que não fazer a minha parte? Se cada um de nós nos propusermos a fazer a nossa parte, é completamente diferente tudo. Exato. Porque existe lugar para todo mundo. Sim. Né? Todos nós podemos trabalhar, todos nós devemos trabalhar. Então, por que não fazer a minha parte? É verdade. E arregaçar as mangas e trabalhar. E não sei, acho que eu estava num dia sem nada para fazer. Brincadeira. Foi a convite de empresários, né, da necessidade de rompermos, de sair da mesmice. Sim. Então, todos nós estávamos com essa ótica. Né? Então, precisa elevar o patamar. Mas que patamar? Do comércio local. Né? Da gente, e estar lá dentro é uma forma de entender a nossa região, entender a nossa cidade, de falar das necessidades do empresário e da empresária, porque aí não tem... Né? E de colocar a mão na massa mesmo. É verdade, porque quem tá de fora tem um julgamento, né? Que não é tão fácil, ou que aquelas coisas que você pensava antes, né? É É completamente completamente diferente. Uma porque eu saio do setor privado e vou para o associativismo. Então, é completamente diferente. Exato. Né? E isso me fez crescer muito. Né? Mudar o olhar, a necessidade de falar em público. Exato. Né? De conversar, de se apresentar, de participar mesmo. Então, e aí a gente fala... passa a observar certas coisas e ver o seguinte, é possível fazer a diferença. Concordo. Né? E vale a pena também. Porque se nós ficarmos, é aquilo que eu falei, se nós ficarmos sentados ou parados, depois não consegue acompanhar mais. A gente fica para trás. É verdade. E essa sensação, essa coisa é gratificante você servir, né? Sim. Porque é um serviço voluntário. Sim. Você está numa associação, está num comitê, num conselho de alguma empresa. Empresa não, associações, né? Porque são todas sem fins lucrativos. Então, é serviço voluntário. Exato. Ninguém ganha nada, né? Eu também tenho a minha parte, né? Eu sou do Conselho Regional de Contabilidade, eu não ganho um centavo. Sim. Para estar ali recebendo demanda, fazendo os trabalhos e tudo mais. Então, é uma coisa
que parte da gente querer contribuir para a sociedade, né? Exato. Porque qual é a finalidade da tua existência? Comer e dormir? Eu acho que não só fazer a diferença para os outros, mas para você. Sim. A sua comunidade. Se eu posso, por que não estender as mãos? Com certeza. E todo mundo tem um pouco a agregar ali, né? Então, essa diretoria nova, com uma visão diferente ali, tá fazendo um trabalho muito bonito. Sim, é bacana, porque todos estamos com o mesmo intuito, né? Sim. De fortalecimento do comércio, e sem trampolim político, e para que a gente consiga mostrar a força desse nosso comércio de Ponta Porã. É verdade. Então, deixando de lado aquele estigma, né, de cidade disso ou daquilo, mas de pessoas trabalhadoras, de empresas com histórias sérias. Igual a sua, né? Quantos anos já tem a sua? 46. Olha só. Uma 46. vida. Uhum. Então, é realmente algo a se pensar, né? Essa contribuição que você está dando aqui para a sociedade. É muito legal. Sim, e não com o intuito de cobrança. Não, mas de arregaçar as mangas e trabalhar mesmo. Fazer a diferença, né, na sua comunidade. É verdade. Você acredita que essa participação, ela te agrega na sua empresa? Com certeza. Com certeza. Porque nós vamos criando relacionamentos. Ali dentro eu vou ouvindo as dores de outros que também são as minhas, né? E nós nos sentimos fortalecidos. Eu acho que esse é um segura na mão do outro, né? Exato. Você vê que você não tá sozinho. Sozinho na chuva, se molhando. Porque a vida do empresário, ela é muito solitária, né? Porque você passa por muitos desafios e muitas vezes, se você tá num ambiente ali, digamos que a sua família, ninguém é empresário, os seus amigos também não são, ou vivem outras realidades. Sim. Então, muitas vezes você não tem com quem conversar. E você precisa tomar decisões o tempo todo. E tem que ser rápido. Tem. E isso acaba pesando no fim do dia, né? O tempo todo tomar decisões. Devo, não devo fazer isso? Devo, não devo, né? O tempo todo. Desde vou comprar ou não um produto, vou instalar ou não um programa. Então, são N coisas. Vou contratar, não vou contratar, tudo. Exato. E você fica o dia inteiro tomando decisões. E, como você disse, tem que ser rápido. Tem que ser não rápido. dá para hoje, ainda mais do que nunca. Cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. E solitário. Muito solitário. Porque as decisões são só suas. Você não pode ligar para alguém, olha, o que você acha? Suelen, o que você acha? Eu devo ou não devo comprar esse shampoo? Eu devo ou não devo fechar esse negócio? Eu não tô ali, eu não sei, minha pele. Vivendo. Eu posso te dar uma resposta com base na minha vivência. Mas talvez na sua realidade não é aquela, né? Exato. Então E muitas vezes nós nos vemos sozinhos justamente porque a gente tem ideia de eu vou ficar quieta aqui porque senão vou passar vergonha. Não vou falar nada porque eu vou... E não, essa troca de informação, esse network, ele tem um valor muito grande, é imensurável. Imensurável. Né? De saber, Suelen, olha, eu tenho um cliente assim, ele está precisando de uma orientação, ele precisa contratar. Então, são pontes que nós vamos criando. Exato. Acho que isso não tem preço. Não. Igual você falou, imensurável. Não mesmo. Incrível. Como que você enxerga o papel das mulheres nesse ambiente de decisão? Ainda é um desafio? Ocupar esse espaço de liderança? Porque justamente... Mas veja só, isso é uma opinião minha, tá? Não quero generalizar, não quero criar polêmica nem nada. Mas nós, mulheres, nós cedemos aos nossos sentimentos. E o homem, ele é racional. É muito lógico. Então, acaba que algumas vezes a mulher passa a impressão de histérica e louca. Não é verdade? E o homem, ele passa a impressão de equilibrado e lógico, porque ele é 100% razão.
E aí o que eu vejo da necessidade da inteligência emocional, da necessidade de você buscar recursos para que você não fique à mercê disso. É verdade. Então, isso é um ponto de vista meu. Uhum. Né? Porque quando a mulher tá dando uma bronca ou chamando a atenção, tá de TPM, É né? a primeira palavra, a primeira frase ali, tá de TPM. E realmente nós temos a questão hormonal que nos afeta, Muito. tá? A mulher tem essa oscilação hormonal. Então, isso afeta as nossas decisões. Diferente do homem que não tem aquela questão hormonal. Isso é científico. E aí a gente acaba sendo taxadas, né? É histérica, é louca, tá de TPM, né? Então, eu acho que a mulher ainda tem um caminhar. Não é que eu acho que não existe espaço, ainda tem um caminhar para ela conseguir um lugar que é dela. Porque ou você é competente ou você não é. E aí que eu acho que é o grande ponto, que as pessoas acabam se perdendo nisso. É homem, é mulher, é isso, é aquilo. Não, ou você é competente ou você não é. É verdade. Igual você tinha comentado antes, né? Não importa raça, cor, sexo, nada. Nada, religião. O que importa é ser competente ou não. Né? Se você é bom naquilo que você faz, se você faz o teu melhor, ponto final. Sim. O resto é resto. Mas esse administrar tudo isso leva muito tempo. Porque a mulher, ela precisa se esforçar um pouco mais, né? Ela tem que ter essa questão da inteligência emocional para saber lidar com esses períodos críticos hormonais. Exato, né? Exato. E aí a gente volta naquele que nós conversamos antes, fora aqui nos bastidores, que acaba que nós mulheres nos cobramos muito mais do que os outros nos cobram. É verdade. Porque a gente acha que tem que dar conta de tudo, né? E ao invés de fazermos passo a passo, não, nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo, tudo de uma vez, o mais rápido possível e o melhor possível. Aí vem a frustração, né? Exato. Né? É verdade. Então e eu noto que isso é uma característica nossa, né? Como nós conseguimos fazer várias coisinhas ao mesmo tempo, a gente pensa que quanto mais fizermos coisas ao mesmo tempo, melhores vamos ficando e mais coisas poderemos fazer ainda. Então, é um looping, não tem fim. Exato. Convida aqui o pessoal, né, pra conhecer a associação comercial, quem é as mulheres lá, a SEMEC. Então, eu quero convidar as mulheres empresárias, não empresárias, MEIs ou não, para visitarem a associação comercial e enxergarem, verem como que funciona, para que a gente possa criar uma rede de fortalecimento, né? Esse networking. Hoje eu estou aqui com a Suelen por conta da associação comercial, não é pela perfumaria. É verdade. Não é? Nós nos conhecemos dentro da associação comercial, participamos de alguns eventos, e aí a Suelen me convida para contar a minha história da minha empresa. Então, lá nós vamos criando laços, nos conhecendo, e surgem ideias, surgem amizades. É verdade. Né? E muito crescimento, porque eu acho que isso é bacana. Com certeza. Né? Nos faz sentir produtivas. Então, venha nos visitar na associação comercial, tomar um café conosco, e a gente tá lá com uma casa que é voltada para a cidade de Ponta Porã, para as empreendedoras e também empreendedores. E quem pensa futuramente empreender também. Com certeza. Já faz parte de dos 3 conselhos aqui, dicas que a Juliana deu, né? Que é o networking, que vai te ajudar a desenvolver, a crescer e tudo mais. Sim. Porque dentro desse networking, eu vou ouvir alguém falar, puxa, eu já usei 5, 6 sistemas, nenhum funcionou, agora eu tô há bastante tempo, deu certo, deu errado. Puxa, só aí você já cortou caminho. Muito.
porque eu iria contratar um sistema e aí ele não conseguia acompanhar todas as informações da Secretaria de Fazenda. Então, olha, vou economizar dinheiro aí. Exato. Vou acabar, não vou errar. Eu vou precisar de um escritório de contabilidade, eu vou precisar de uma gráfica e assim vai. E eu vou precisar de um fornecedor, eu vou precisar de mão de obra. E aí, essa rede nos fortalece e acaba cortando caminho. Com certeza. Olha aí uma dica. Então, aqui eu vou fazer já nos últimos encerramento aqui, uma brincadeirinha, um bate-bola. Vamos lá. São algumas perguntas e você responde ali o que vem na sua cabeça. Um cheiro que te traz boas lembranças. Olha, um cheiro de caderno novo. É bom mesmo. Caderno novo, nunca usado. E eu pensando que ela falava algum perfume. Algum perfume. Não, mas é caderno novo dentro do escritório. Nossa, me traz a sensação de muitas possibilidades. Sabe? De escrever uma história. Verdade. Gostei. Um hábito de beleza que você não abre mão. Hidratante corporal. Imprescindível. Não fico sem. Uma inspiração no empreendedorismo. Olha, se eu falar um nome que eu vou falhar. Eu acho que todo dia eu tenho novas inspirações. É daqui, é dali, é de lá, porque a gente tem muita informação, tem muita coisa, e às vezes você está conversando com uma pessoa, um assunto que não tem nada a ver, e me vem um insight, me vem uma ideia. Nossa, eu posso fazer isso no meu negócio, nossa, eu posso... E é um bate-papo que a gente teve. É eu verdade. acho que inspirações acontecem o tempo todo. Basta que estejamos abertos. Exato. Um sonho que ainda quer realizar como empresária. Um sonho que eu quero realizar como empresária, ampliar minha empresa. Sempre. Crescer. Pretende ter filiais? E eu não sei se filiais ou se o espaço físico mesmo maior. Eu fico em dúvida. Entendi. Tá. Um lema de vida ou uma frase favorita? Eu tenho uma que hoje eu ainda lembrei dela e lembrei dela no sábado. O óbvio precisa ser dito o tempo todo. É forte. O óbvio precisa ser dito o tempo todo. Principalmente nós que investimos, que trabalhamos, que nos desafiamos. Às vezes você fala, puxa, de novo. Tá ali gerindo pessoas, O tempo todo. Tem que ter. Tem que Então, falar. dentro de uma empresa, o óbvio. E às vezes são coisas pequenas que a gente não pode deixar passar. E para encerrar, você quer deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir, né? Eu quero agradecê-la. Obrigada. Por me receber na sua casa, que linda, cheirosa, né? Obrigada. E agradecer a você pela parceria, pela amizade que estamos construindo aqui, graças a esse networking da Associação Comercial, e convidá-los a seguir e assistir o Contabilidade, que tem muita coisa muito interessante vindo por aí. E também me visitar na Perfumaria Ponta Porã. Eu estou lá quase que todos os dias. Quem quiser me conhecer, estou lá. E quem quiser conhecer a minha loja, será muito bem-vindo ou bem-vinda. Legal. E passa aqui suas redes sociais para você conhecer, para quem quer conhecer a tua loja, ir lá te visitar. A rede social da Perfumaria Ponta Porã, Instagram e Facebook, Perfumaria Ponta Porã Cosméticos. Então aí lá você pode ver um pouco da nossa casa, de como é a perfumaria, de como a gente trabalha, ver os rostos de quem trabalha lá dentro, né? E já tem uma janelinha para dar uma espiada. Legal. Então, eu que agradeço você ter aceitado o convite, agradeço também por todo esse período de parceria. Esses dias eu tava falando que para uma pessoa que eu te conheci, eu falei, nossa, eu tô apaixonada nela. Você é muito querida, foi muito receptiva. Muito obrigada por tudo, por essa amizade que está iniciando, estamos construindo, né?
E você que nos ouviu até aqui, aproveita, né, para seguir o Contabilidade no YouTube, no Spotify e no Instagram como Contabilidade PP. E compartilhe este episódio com aquele amigo que precisa ouvir hoje, quer entender um pouco mais sobre esse assunto de beleza. Manda lá para sua amiga que é de salão, que quer conhecer uma outra fornecedora ali, né? Até o próximo episódio.